confraternização. E o tema é voltando ao primeiro amor. Sinceramente, meus irmãos, quando vi o tema, eu me preocupei um pouco, porque eu falei, meu Deus, se fosse um culto de terça-feira era melhor. Voltando ao primeiro amor, o negócio é para terça-feira, mas hoje é sábado. Eu digo, Jesus, me ajuda, Jesus. E ele deu uma ideia aqui, que eu acho que vai dar certo, coisa de Deus, irmão. Pode até parecer com terça-feira, mas se lembre que é sábado, não é terça-feira. Então vamos lá, terça-feira é com o pastor Silvão. Mas vamos aqui, irmãos, capítulo 5 de Lamentações, versículo 21, disse o profeta Jeremias em suas lamentações, dizia ele, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. É interessante que a oração de Jeremias, pedindo, Deus, converte-nos a ti. A gente hoje tem um conceito diferente da palavra converter. Quando a gente fala em converter, se disser para alguém assim, você tem que se converter, o irmão vai entender que ele está desviado, que ele está encrencado mesmo, que ele não está crente não, né? Então esse é o nosso conceito hoje. Mas interessante é que se é para mim me converter, então Deus não pode me converter, quem tem que se converter sou eu, né? Se for desse conceito que nós vemos hoje. Mas no conceito que o Jeremias está falando aqui, converte-nos, Senhor, a ti, ele está pedindo que Deus converta o seu povo a ele. Então, esse conceito de conversão aqui é um pouquinho diferente. Na verdade, é o original do sentido da palavra. O que é converter, senão uma mudança brusca de direção? Conversão é isso. Estou indo para frente, de repente eu volto para trás. Então eu converti. Eu estou indo para a direita, de repente eu mudo para a esquerda. Então eu converti. Isso é converter, é mudar de direção, simplesmente isso. Converter nada mais é do que uma coisa que está indo para cá e agora nós vamos para lá e não mais para cá. Isso é mudança. Conversão é mudança e nada mais. É isso que Jeremias está pedindo a Deus. Senhor, nos faz voltar para ti, nos traz de volta para ti, ou nos leva de volta a ti, nos converte a ti, faz com que nós possamos mudar nossa direção. Estamos indo para longe de ti, nos ajude a nos aproximar de ti. É isso que Jeremias está dizendo quando ele diz, converte-nos, Senhor, a ti. Aí ele diz, e nós nos converteremos. Aí sim nós estaremos indo em tua direção. Então, já que o nosso tema é voltando, nada mais que convertendo. Então, voltar é converter, né? Voltando ao primeiro amor. Então a gente pode se converter ao primeiro amor. Não vão dizer, pelo amor de Deus, que o pastor Josué disse que a igreja estava desviada, precisa converter. Não fale uma coisa dessa. Eu estou dizendo que nós temos que nos voltar para um estado anterior, nos voltar para um momento em que nós já vivemos. Por que não dizer converter aquilo que nós já fomos? Eu confesso a vocês com toda tranquilidade, sem pensar duas vezes, eu já fui melhor, eu já fui mais crente, eu quero ficar mais crente, eu quero fazer que nem o irmão Jeremias está dizendo, Senhor, me converte a ti. Eu quero ser como já fui antes. Eu lembro quando eu era jovem, solteiro, ainda menino, que eu comecei a pregar com 15 anos de idade, tem 51, tem só 36 anos pregando o Evangelho do Senhor Jesus pelo mundo. Mas quando ainda menino, eu me lembro muito bem que eu cansei de ajoelhar numa vigília 10 horas da noite e levantar 3 da manhã. E hoje eu estou com dificuldade de fazer isso. Então eu estou entendendo que eu já fui melhor. Eu cansei de jejuar os 7 dias da semana. E hoje eu já não estou dando conta de jejuar os 7 dias da semana. Quando eu era jovem, fiz isso muitas vezes. Entendeu? Lembro-me de uma certa vez que estava em Mato Grosso do Sul, numa missão, e coloquei um propósito no coração de fazer 30 dias de jejum, alimentando apenas uma vez por dia, apenas 10 horas da noite, mas passando o dia inteiro em jejum até as 10 horas da noite do outro dia. E assim eu fiz 31 dias no mês de julho, 31 dias, julho de 1990. Eu vi Jesus fazer cego enxergar, eu vi ele levantar paralítico, eu vi ele
ele fazia coisas que hoje eu não estou vendo, então a culpa é minha, não é de Deus, é que eu não estou mais fazendo isso, você está entendendo? Então eu estou me enquadrando aqui, não estou me excluindo desta palavra, deste tema que os irmãos escolheram. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova, aí ele diz aqui, renova os nossos dias, como dantes, faz com que nós venhamos a ser como já fomos. Aleluia. Será que tem alguém aqui com coragem suficiente para dizer que gostaria de ser como já foi, que gostaria de, que reconhece que já foi melhor, que já foi mais agradável a Deus, que já foi mais crente e que precisa melhorar? Tem alguém que reconhece isso aí? Deixa eu ver, quem é que é corajoso o suficiente para reconhecer? Olha que maravilha, está vendo que maravilha? Então a palavra de Deus é bem-vinda, o tema é bem-vindo, aleluia. E então nessa renovação eu fiquei pensando, Deus, o que é tanto que nós precisamos renovar para voltar ao primeiro amor? E ele foi me falando coisas aqui, e a primeira coisa que eu vejo como uma grande necessidade é algo chamado, por que não dizer, o prazer da oração. Nós precisamos, irmãos, ter prazer em orar. Tem gente que tem a oração como um castigo, tem a oração como uma pena, tem a oração como um sacrifício. Eu tenho que orar, porque se eu não orar, meu Deus, eu vou ter que orar. Não pode ser assim. A oração tem que ser desejosa, tem que ser prazerosa. A gente tem que ter vontade de orar. Eu quero orar, e não eu tenho que orar. Você está entendendo? O que a gente tem que orar? Tem que orar, mas o correto mesmo é o sentimento, é aquilo que está em nós. A gente precisa ter aquele prazer de orar, aquela vontade, aquele espacinho que sobrou, a gente correr para os pés de Jesus, correr para a presença do Senhor. Vou aproveitar esse tempinho e vou tirar em oração. Às vezes a gente chega da igreja um pouco mais cedo, 7h15, 7h10 ou 7h20, e aí o culto não começou ainda, e aí a gente vai e dobra os joelhos ali, aí Senhor Jesus, cheguei, muito obrigado, amém, já levanta, já senta. Para quê? Sentou para quê? O culto nem começou. Para que você sentou então? Para que você ficou ali esperando o tempo passar? Eu até diria, perdendo tempo. E Paulo disse, tem que ser remido o tempo, meu filho. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem. Não falta 10 minutos para começar. Pega esses 10 minutos e gasta ali de joelho, com prazer, com alegria, e não com pena. Às vezes a gente tem que estar dizendo aos irmãos assim, irmãos, vocês vão chegando, é culto de oração, vão chegando, vão dobrando o joelho, vão joelhando. A gente não vê isso em algumas congregações nossas. A gente tem que ficar incentivando os irmãos, e ainda tem aqueles que parece que escuta, entra aqui, sai aqui do outro lado, ele continua sentadinho e erra uma desculpa qualquer, e, enfim, não vai. Outros têm uma oração como um sacrifício tão pesado que quando a gente dobra o joelho, irmão, parece que o negócio fica tão difícil que falta palavras para orar. Falta palavras. Eu digo porque eu já tive também momentos assim, graças a Deus não estou desse jeito, mas já tive momentos assim, de dobrar os joelhos e ficar ali, misericórdia, Senhor. Não sei se alguém aí já passou por isso. Eu já passei. Misericórdia. Misericórdia de quê, rapaz? Fala alguma coisa. E o camarada fica lá, misericórdia, meu Deus. Oh, aleluia. De joelho, aleluia. Não, é para orar, pelo amor de Deus. É para começar a dizer alguma coisa para Deus. Mas a gente fica nessa situação. E às vezes, irmão, essa situação nos leva a algo chamado canseira, algo chamado sono, e dá uma vontade de dormir. Principalmente quando isso é em casa. Quando isso acontece em casa, você vai dormir, aí você, antes de dormir, eu tenho que orar, meu Deus, eu tenho que orar. Já começa errado, eu tenho que orar antes de dormir. Aí dobra os joelhos para orar, aí escora bem na cama, debruça, ele coloca o peito na cama, o joelho nem sente que está no chão, porque ele fica completamente suspenso, entendeu? Na cama, liga o ar-condicionado no 16, bem direitinho, entendeu? E aí vai, às vezes ainda bota aquele tapetinho bem fofo para o joelho, não sentir nada, e aí ele escora, bota o rosto de lado, porque não dá para ficar com o nariz no colchão, ele bota o rosto do lado ali, aí ele começa, Jesus, só deu para dizer Jesus, já está roncando, meu irmão, mas dá um sono tão grande, é um negócio que não dá, como já se levanta assim, se arrastando para cima da cama, que não tem mais força nem para levantar direito, de tanto sono que dá. Eu estou falando do que eu já vivi, eu estou falando, não estou inventando coisa não, eu tenho certeza que alguém aqui já passou por isso, aleluia, mas Jesus está dizendo, de volta ao primeiro amor, tenha prazer em orar, tenha
desejo de orar. Gaste tempo na oração, porque a oração sim ainda move o coração de Deus, ainda é a chave da vitória, ainda abala as estruturas celestiais, ainda balança alicerce de cadeia, ainda arrebenta cadeado e solta Paulo e Silas. Quem acredita no poder da oração assim? Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Mas não é só a oração não, deixa eu correr aqui, e por que não dizer o valor que se dá à palavra de Deus? Ou como nós precisamos voltar ao primeiro amor, dar um pouquinho mais de valor à palavra de Deus. Sabe, irmãos, eu fico pensando assim, eu ando um pouco o Brasil e o mundo, eu já viajei bastante, 16 países do mundo, esse país eu já rodei de norte a sul, literalmente do Oiapoque ao Chuí. Eu até do Oiapoque eu atravessei para a Guiana Francesa, até de canoa eu fui para o Internacional, aleluia. Então vocês imaginam, eu já cruzei esse país de ponta a ponta, eu tenho mais de 2 milhões de quilômetros de estrada dirigindo, e alguém pode perguntar como é que o senhor sabe disso? É porque eu sei quantos carros já foram, 16 carros, com quanta quilometragem eu comprei e com a quilometragem que eu vendi. Aí eu sei exatamente que já passou, em dezembro do ano passado, deu 2 milhões e 20 mil quilômetros. Então vocês têm uma ideia do que é dirigir e viajar por esse Brasil afora. Conheço o Brasil como as linhas da minha mão. Então eu quero dizer para vocês que eu andei muito e conheci muitos povos, muitas igrejas diferentes, e eu lembro-me de quando me chamaram uma certa feita para ir pregar no estado do Piauí, num sertão brabo, depois de um lugar chamado Curimatá. Depois de lá, só tem mesmo um cantinho onde o vento não faz a curva, porque não dá, ele tem que voltar de ré. É coisa difícil mesmo. No Júlio não perdeu a bota lá, foi a meia. Então você imagina, quando o irmão ligou para mim, me convidando para ir lá, eu falei para ele, meu pastor, eu olhei no Google e eu falei assim, meu pastor, mas tem gente aí mesmo? Ele disse, pastor, o senhor não sabe, o senhor vai vir mesmo? Eu digo, vou, pode deixar que eu vou. Ele disse assim, o senhor já ouviu falar do Padre Cício? Eu falei, já ouvi, sim senhor. Ele disse, pois então, imagine o Padre Cício lá no Juazeiro do Ceará. Eu digo, meu Deus, é um desespero. Aí ele disse assim, pois assim é o senhor aqui no Piauí. Ele disse, deixa de brincadeira, pelo amor de Deus, que os crentes é meio mal acostumados. Aí quando acontece isso, ali eu fico impressionado com o valor que aquele povo dá à palavra. Mas sabe o que é isso? A Bíblia tem resposta. A Bíblia diz assim, é porque a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargozinho é doce. Não é que a gente tem assim aquela grande mensagem, não, é que eles têm necessidade do negócio, então eles dão um valor tremendo à palavra. Eles até chegam a gastar muito dinheiro para levar alguns pregadores por esse Brasil